Jornada da Sabedoria. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria. Nós estamos meditando nos 31 provérbios de Salomão e o livro de Salomão repleto de sabedoria, repleto de conselhos sábios, repleto de informações de como buscar sabedoria, como buscarmos conhecimento, inteligência, entendimento e discernimento. Nós vamos meditar nesse vídeo de hoje no Provérbios de número 4. Pegue sua Bíblia na mão, papel e caneta, a sua agenda para anotação. Isso. Bom, abra sua Bíblia então em Provérbios capítulo 4. Vamos começar a leitura, onde o texto na minha Bíblia tem como título A Supremacia da Sabedoria. A Supremacia da Sabedoria. Vamos lá? Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Para que possamos entender o versículo, e quero deixar a expressão discernimento do que nós já falamos nos vídeos anteriores. O que é discernimento? Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. E então, quando nós ouvimos, aqui Rei Salomão está falando para várias pessoas. Filhos meus, então é um conselho coletivo. Ouve a instrução do teu pai, preste atenção a fim de alcançar discernimento. Ou seja, preste atenção a fim de alcançar o discernimento ou a capacidade de discernir o que é certo do que é errado. Versículo 2: Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Quando lemos esses versículos, logo lembramos de uma comparação como se fosse Jesus falando dos seus pais José e Maria, e Jesus também falando do Deus Pai. Ele fala: olha, os meus pais me tinham como filho único. Olha, eu era ainda menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe. Logo nós lembramos de Jesus, José e Maria. Meu querido pai, aqui de repente pode se tratar de Jesus direcionando para o próprio Deus. Meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Só que na verdade nós precisamos lembrar que quem está passando essa informação, quem está escrevendo esse texto, é o próprio Rei Salomão, que aqui ele diz: olha, eu era filho único de meu pai, ou dos meus pais. E às vezes pode ficar a interrogação: mas Rei Salomão não teve outros irmãos? Rei Davi não teve outros filhos? Sim, mas para que possamos entender essa expressão, quando o Rei Salomão ouve a palavra filho único, precisamos depois conferir uma leitura em 2 Crônicas 29:1, onde vai nos permitir interpretar que Davi, em uma reunião, em uma assembleia com a congregação, ele diz essas palavras. Davi diz que Salomão
foi o seu único filho a quem Deus escolheu. Então, ou seja, Salomão foi o único filho a quem Deus escolheu de todos os seus filhos para ser rei em Israel, para reinar em Israel. Vamos ao versículo de número 5. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas se afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança. Quando você busca sabedoria, ela vai trazer segurança, ela vai trazer proteção para a sua vida. Então, nós precisamos obter inteligência, precisamos obter entendimento, discernimento, conhecimento, que são o alicerce, a base para que nós possamos alcançar a sabedoria. Então, nós sabemos que a sabedoria é uma riqueza que vai nos trazer proteção e segurança. Vamos ao versículo 7. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria. Investe todo o seu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Aqui nos ensina que o princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Então nós precisamos procurar obter sabedoria. Procurar nos remete a um verbo de ação. Você precisa procurar, você precisa ir em busca da sabedoria. Então, procure obter sabedoria. De que forma? Buscando se aconselhar com as pessoas que já têm resultado naquele determinado conhecimento que você quer adquirir. Buscando conhecimento, lendo livros que vai desenvolver a sua mente, ouvindo mensagens que vai desenvolver o seu intelecto, as áreas da sua vida. Então você precisa ampliar em conhecimento. Inclusive, um dos versículos da Bíblia vai nos ensinar que precisamos crescer em graça e em conhecimento. E nós aprendemos aqui que você precisa investir todo o seu ser. Investir todo o seu ser, quando você investe todo o seu ser, aqui está falando também da sua expressão física, ou seja, da sua atitude. Qual é a sua atitude? Quanto você está se esforçando para poder alcançar a sabedoria? Quanto você está pagando o preço? Quanto você está fisicamente saindo do seu conforto, se incomodando com a situação e correndo atrás, ou correndo em busca, procurando sabedoria. Então investe o teu ser e o que você possui para adquirir entendimento. Adquirir entendimento. Para você entender, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar discernimento, você precisa desenvolver sua inteligência. O versículo 8 dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará, abraça e ela te honrará, ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Então nós aqui estamos aprendendo mais uma vez que a sabedoria ela exalta aqueles a quem a busca. Então, quando nós buscamos sabedoria, quando nós buscamos conhecimento que nos leva à sabedoria, quando nós procuramos nos aconselharmos com pessoas que vai nos trazer conhecimento suficiente em busca da sabedoria, nós vamos dar um passo além, passar para o próximo nível, alcançar o objetivo de irmos em busca da sabedoria. O versículo 10: ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terás
vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória. Comerás e não correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebe e jamais a desprezes. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. Mais uma vez, nos ensinando a guardar as orientações. Guardar no nosso consciente, guardar no nosso subconsciente, que está ligado diretamente às nossas emoções, ou seja, está ligado diretamente aos nossos sentimentos, ao coração. Então precisamos aprender a guardar as orientações. Um versículo em Apocalipse, no capítulo 1, também vai nos ensinar isso, que precisamos, como bem-aventurados, guardar tudo aquilo que lemos e ouvimos. E o versículo 14: jamais siga pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evite o caminho do mal, ou evite o mau caminho, não passes por ele, desvie-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir e não não fizerem tropeçar alguém, pois ele se alimenta com o pão da malignidade e se embriaga com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Olha, os maus, eles não conseguem ficar quietos, eles não conseguem conciliar o sono enquanto eles não provocam mal a alguém. A Bíblia nos orienta, Provérbios de Salomão nos orienta isso. Não podem dormir enquanto não fazer alguém tropeçar. Então, precisamos tomar devidos cuidados com os relacionamentos com as pessoas que só querem fazer o mal. As pessoas que querem produzir perversidade. As pessoas que não tiram das suas bocas as fofocas, as imoralidades. Então precisamos nos alertar e desviarmos destas pessoas que têm essas atitudes. Mas aqui fala que a vereda do justo é a luz da aurora. Quando você inclina sua vida, as suas ações para a justiça, então nós vamos ver a luz da aurora brilhar, né? Eu me lembro que há poucos dias atrás eu estava junto com minha família na cidade de Araxá, no Barreiro, um ponto turístico muito famoso na cidade, onde que eu tive a oportunidade de voltar, de estar lá novamente e onde eu passei os primeiros anos da minha infância, morava nesse local. Um lugar muito bonito que alguém já teve a oportunidade de acompanhar nas minhas redes sociais, e você que já conheceu sabe do que eu estou falando. E nessa ocasião nós saímos de madrugada para chegarmos antes que o sol nascesse e pudéssemos observar. Estendemos sobre a grama uma colcha para que pudéssemos, sentados, analisar o nascer do sol, analisar a luz da aurora. E realmente é algo esplendoroso o nascer do sol. E naquela ocasião nós separávamos para orar ao Senhor, também para meditar na palavra de Deus, para ler os nossos livros que lemos rotineiramente, e ver o sol brilhar
e cada vez mais forte até chegar à plena iluminação do dia, como aqui está dizendo o versículo. Isso é muito lindo. E aqui está falando que a vereda do justo é dessa forma. Vai chegar ao ponto de fazer você alcançar a iluminação plena do dia. Você começa a ver brilhar. E realmente, quando você começa a seguir o caminho da justiça, o caminho do justo, se afastando da perversidade, daquelas pessoas que querem fazer o mal, você começa a ver isso na sua vida. É como se retirasse uma venda dos seus olhos e você começasse a enxergar tudo o que é bom para a sua vida. Versículo 19. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. O versículo 23 diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Aqui aprendemos, e mais uma vez Salomão nos orienta, que se você quer se desviar de uma pessoa má, que tem maus caminhos, que te leva à prática de atitudes ruins e que te traz perversidade, se você quer desviar dessas pessoas, você também precisa começar a tirar da sua boca palavras perversas, palavras que vão trazer destruição, palavras que vão trazer mau sentimento, emoção, tanto para a sua vida quanto para pessoas que estão ao seu redor. Então, tira da sua boca, afasta ao longe da sua boca palavras de perversidade. Esse seria um grande compromisso para nós. E de uma forma extraordinária, Salomão aqui nos orienta o seguinte: olha para frente. Imagina você, quando você observa um cavalo trazendo sobre a sua vista um tapume ou uma forma de bloqueio daquilo que não tira a visão ou o foco para onde ele quer chegar. Então, quando você tem esse bloqueio que não te tira do foco, você consegue prosseguir avante. Essa ferramenta, esse objeto, esse tapume do olhar do cavalo é para que nada o assuste ou tire a sua atenção. Então ele consegue prosseguir avante até onde o cavaleiro pretende chegar. Assim deve ser o nosso foco, olhar sempre para frente. Mantenha seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Olha, mantenha o seu olhar fixo. Então aqui nos orienta a ter foco. Foco é muito importante para que você possa vencer os sentimentos de procrastinação. Versículo 26. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas. Os teus planos serão bem-sucedidos, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda.
retira o teu pé da malignidade. Então, mais uma vez, nos orientando a ficar no caminho, a não nos desviarmos, a não tirar o foco. Quando você traça uma meta, um objetivo para a sua vida e você está fazendo isso, se você não está fazendo isso para esse ano de 2020, já começa a fazer isso agora. Então, logo após você assistir esse vídeo, já começa a traçar, escreve isso nesse caderno, nessa agenda de anotações, e quais são os seus principais objetivos, suas principais metas. Aqui nos ensina então a que precisamos escrever, precisamos colocar em prática. Se você chega na minha casa, você vai ver um quadro de objetivos, um quadro que nós chamamos inclusive de quadro dos sonhos, aqueles que nós nos direcionamos, que nós queremos alcançar, seja ele de médio, curto e longo prazo. Se você chega de frente ao nosso guarda-roupas, minha esposa colocou nas portas do guarda-roupas as metas que ela quer alcançar para esse ano. Então, isso vai te ajudar a manter no foco quando você exercita escrever e visualizar. Escrever e visualizar. Isso vai te ajudar você agir, você planejar as ações necessárias, você planejar o quanto você vai gastar, você vai se esforçar para que aquilo aconteça, vai te ajudar a orar, a jejuar, a pagar o preço para alcançar aquele objetivo. Então não saia do foco. Retira o seu pé da malignidade. Não seja maligno. Não provoque o mal. Tire o pé da malignidade. Se alguém estiver tentando induzir você a praticar o mal, estiver tentando induzir você a fofocar, a falar mal das pessoas, a provocar iras e contendas, tire o pé e consiga prosseguir avante. Eu quero aqui frisar então sobre as escolhas que precisamos fazer para a nossa vida. Reflete sobre tuas escolhas, é o que fala o versículo 26, e sobre o caminho por onde andas. Escolhas. A escolha é uma decisão sua. A escolha é uma decisão sua. A consequência é o resultado inevitável da sua escolha. Então, escolha e decisão são sinônimos. Mas eu quero dizer que é você que decide escolher para qual direção, qual é a ação que você vai tomar, se a resposta é sim ou não. Então, a escolha é sua, é uma decisão sua. E a consequência da sua escolha é o resultado inevitável da sua escolha. Então, a consequência, ela vai te levar a um resultado da escolha. Essa consequência, ela pode ser agradável ou pode ser ruim. Você escolheu não se esforçar tanto. Então, a consequência é que aquela pessoa que se esforçou mais vai ter um resultado melhor do que o seu, ou até vai alcançar o resultado que você não alcançou. Então, você precisa aprender que as escolhas vai definir onde você vai chegar. Você precisa decidir, mesmo que a escolha seja difícil, mesmo que a escolha te traga a sensação de medo, mas você precisa aprender a tomar as decisões, escolher e fazer aquilo que você decidiu, aquilo que você escolheu. E o caminho por onde anda? Você precisa aprender a identificar o caminho por onde anda. Qual é o caminho que você tem andado? Quem também anda nesse caminho? O caminho por onde você está andando, quem também trilha esse caminho? Porque você vai ser o reflexo daquelas pessoas que você caminha junto. Você vai ser o reflexo das pessoas que você convive. Então, por onde você anda, qual é o caminho? Você já parou para pensar?
Quais são as atitudes das pessoas que também andam nesse mesmo caminho? Esse caminho está te levando para onde? Onde esse caminho vai te levar? Então, faça essa reflexão. E se você começar a observar que esse caminho não está te levando a lugar algum, mude de atitude agora mesmo. Mude de caminho agora mesmo. Tome a decisão, escolha andar em caminho que te leva a uma nova geração, a uma nova estação, a uma nova mudança de vida, a uma nova forma de viver, a um novo nível, a um novo desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, emocional ou qualquer área que seja da sua vida. Planos bem-sucedidos. Os planos podem ser de curto, médio, longo prazo. Então você precisa definir datas para cada um dos seus planos, definir ações necessárias para cada plano. O que eu preciso fazer, como farei, quando irei fazer, por que eu devo fazer e quanto custa fazer isso. Essas perguntas são necessárias para que eu possa conseguir colocar em prática as ações que eu defini nos meus planos. Então coloque isso em prática. A Bíblia nos ensina a planejar, tá vendo? A Bíblia nos ensina a planejar o nosso sucesso. Então os planos bem-sucedidos, eles dependem das nossas ações e atitudes. E um conjunto, preste atenção, um conjunto de micro decisões, de pequenas escolhas e ações realizadas te levam a resolver as decisões de ações mais difíceis. Não desvie o caminho, mantenha no foco. Lembre-se, sem pegar atalhos que às vezes vão ser perigosos para você e você não vai conseguir chegar onde precisa. Quais são os compromissos que vou deixar neste vídeo para você meditar? E se você quiser anotar, inclusive, olha, são 3 os compromissos. Escolher uma tarefa do dia. Escolha uma tarefa do dia. Focar e não deixar nada interferir até você concluir essa tarefa. Escolher uma tarefa do dia, focar e não deixar nada interferir até concluir a tarefa. Próximo compromisso: identificar na rotina diária alguém ou algum zombador. Identificar no seu convívio diário alguém ou algum grupo zombador. Não interagir com a zombaria e desviar-se, afastando-se do grupo que promove a zombaria ou mudando de assunto quando uma pessoa tentar te influenciar com assunto negativo, com assunto perverso. E por último, compromisso: escolher e planejar ação ou uma ação para alcançar o que o versículo nos ensina. Procura obter sabedoria e investir todo o teu ser e o que possui para adquirir entendimento. Escolha uma ação. Você precisa aprender a escolher por si próprio qual é a ação que você vai fazer. Então escolha uma ação para conseguir realizar a procura, investir o teu ser em busca de adquirir entendimento. É o que vai te levar à sabedoria. Eu quero desejar a você as bênçãos do Senhor e, profetizando sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos, dizer que espero você no próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família.